vamos de destaque internacional. Ontem à noite, a Procuradoria-Geral do Peru denunciou a presidente do país, a Dina Boluarte, por um suposto crime de suborno em um caso conhecido como Rolex Gate. Assunto para ele, para o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Conta melhor essa história para a gente. Bom dia, Naitsky. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Rolex Gate começou ali mais ou menos no mês de março, quando a imprensa peruana começou a prestar atenção que a presidente Dina Boluarte estava comparecendo a eventos públicos com relógios da marca Rolex que seriam incompatíveis com a renda dela. E aí deu início a uma investigação contra a presidente peruana, que está no cargo desde o final de 2022. E ontem, então, o procurador-geral do Peru apresentou formalmente essa denúncia no Congresso por conta de 3 relógios da marca Rolex, um par de brinco de ouro com diamantes e uma pulseira, um bracelete com 94 brilhantes. Segundo as investigações, esses itens seriam uma doação do governador da região de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Ela é acusada, então, de crime de suborno passivo indevido e ainda está sendo investigada, não foi apresentada ainda formalmente uma denúncia, mas pode ser em breve, investigada por suposto enriquecimento ilícito e omissão de declaração de bens em documentos. A própria Dina Boluarte já declarou que ela aceitou de fato esses itens, mas que teria sido um empréstimo do governador da região de Ayacucho. Acontece que a própria imprensa peruana averigou e reparou que ela está usando esses relógios desde 2021, quando ela ainda era vice-presidente do Peru. Ela assumiu depois da saída de Pedro Castillo no final de 2022. O que acontece agora, então? Ela vai passar por um pré-julgamento político no Congresso peruano. Isso vai ser analisado por uma comissão específica, uma comissão constitucional que é dominada pela bancada de direita, que é a mais próxima, nesse momento, da presidente Dina Boluarte. Ela só pode ser julgada oficialmente a partir do final do mandato, que está previsto para acontecer em 2026. Só que aí, Lívia, a gente está entrando no cenário político do Peru, que não é um cenário nem um pouco fácil, nem um pouco simples. Se a gente acha que o Brasil é um país complicado para falar de política, o Peru tem uma história ainda mais complicada. Vamos dar uma olhada na lista dos presidentes do Peru só nos últimos 8 anos. A gente está falando de 6 nomes que passaram pela cadeira da presidência da República Peruana. Começa aqui com Pedro Pablo Kuczynski, em 2016, eleito presidente em 2016, mas ele perde o cargo, ele renuncia ao cargo em 2018, assume o vice dele, Martim Vizcarra, em 2018, vai até 2020, ele é destituído, acusado pelo Congresso, ele foi declarado pelo Congresso com permanente incapacidade moral por conta de escândalos de corrupção. Aí assume o presidente do Congresso, Manuel Merino, dura 5 dias no cargo, não ficou nem uma semana. Logo depois, o outro presidente do Congresso, Francisco Sagasti, ficou de 2020 até 2021, quando Pedro Castillo foi eleito. Em julho de 2021, deveria ficar no cargo até 2026, o mandato no Peru é de 5 anos sem direito à reeleição, e aí chegou a Dina Boluarte no final de 2022 e está lá até hoje. Detalhe que o presidente antes do Kuczynski, que era o Ollanta Humala, foi o último presidente a completar um mandato de 5 anos. Logo depois que ele deixou o cargo, ele foi preso e está sendo investigado até hoje por um escândalo de corrupção envolvendo a Lava Jato. Então a gente está falando aqui de um cenário político no Peru de muita instabilidade. A presidente Dina Boluarte tem 88% de reprovação popular no país. Logo depois que ela assumiu o cargo, lá em dezembro, teve muitos protestos no Peru, 28 pessoas, pelo menos, morreram. Então a gente está falando aqui que muito provavelmente há a possibilidade de uma nova revolta popular, como já tem acontecido, mas em maior escala, e aí possivelmente um novo pedido de impeachment contra a presidente do Peru. Muito possivelmente a gente vai ter aí, então, 7 presidentes dentro de 8 anos. Muito complicada a situação por lá. É por isso que exige o nosso foco, a nossa atenção. A gente volta a falar sobre isso depois. Fabrício Naitsky, obrigada, viu? Até a próxima. Até.